O inverno caiu sobre a Carélia como uma sentença. Em novembro de 1939, a floresta finlandesa parecia congelar não apenas rios e trilhas, mas também o tempo, como se o mundo prendesse a respiração antes de algo irreversível. A neve subia até os joelhos, o vento cortava a pele como lâminas invisíveis, e o silêncio era tão profundo que qualquer passo ecoava como uma confissão. Foi nesse cenário hostil, aparentemente esquecido pelos grandes centros de poder, que uma guerra começou a se formar, e com ela o destino improvável de um homem comum. A União Soviética havia tomado sua decisão. Em 30 de novembro de 1939, sem uma declaração formal de guerra, colunas blindadas cruzaram a fronteira oriental da Finlândia. Moscou justificava a invasão como uma necessidade estratégica. Leningrado, a joia industrial soviética, estava perigosamente próxima da fronteira finlandesa. Para Stalin, aquilo era inaceitável. Para os finlandeses, era uma ameaça existencial. Um país pequeno, recém-independente, com pouco mais de 3 milhões de habitantes, enfrentaria um gigante com milhões de soldados, tanques, artilharia pesada e uma convicção esmagadora de vitória rápida. Nos mapas do Estado-Maior soviético, a Finlândia parecia um detalhe. Nos discursos, a campanha seria breve, quase administrativa. Em semanas diziam Helsinki cairia, mas os mapas não mostravam o frio de 40 graus negativos, nem as florestas densas, nem os lagos congelados que se tornariam armadilhas mortais. E, sobretudo, não mostravam as pessoas que habitavam aquele território. Homens e mulheres acostumados à solidão, à caça, ao silêncio e à sobrevivência em condições que esmagariam exércitos inteiros. Enquanto o mundo observava com surpresa, as primeiras semanas da chamada Guerra de Inverno revelaram um choque brutal entre expectativa e realidade. Tropas soviéticas avançavam em colunas longas visíveis, confiantes em sua superioridade numérica. Do outro lado, os finlandeses recuavam para posições preparadas, espalhados, quase invisíveis. Cada árvore parecia esconder olhos atentos. Cada colina podia ser o último abrigo antes da morte. O conflito não se parecia com as grandes batalhas mecanizadas que dominavam a imaginação da época. Era uma guerra de paciência, de nervos, de resistência humana levada ao limite. Foi nesse contexto que, longe dos centros de comando e das manchetes internacionais, um homem deixava para trás a vida que conhecia. Simo Häyhä nascera em 1905, numa pequena comunidade rural próxima à fronteira russa. Agricultor, criador de cães, caçador desde a infância, ele conhecia a floresta como se fosse uma extensão do próprio corpo. Sabia ler rastros na neve, prever mudanças no clima pelo som do vento, esperar por horas sem mover um músculo. Não era um militar de carreira nem um estrategista famoso. Era, aos olhos do mundo, apenas mais um fazendeiro finlandês convocado quando a guerra bateu à porta. Quando vestiu o uniforme do exército finlandês, Häyhä não fez discursos, não escreveu cartas dramáticas, não buscou glória. Ele se apresentou, recebeu seu fuzil e seguiu para o fronte de Kola, uma região que logo se tornaria sinônimo de resistência desesperada. Ali, a linha de defesa era fina, frágil, esticada até o limite contra ondas sucessivas de soldados soviéticos. A temperatura frequentemente caía abaixo de menos 30 graus. Armas emperravam. Homens perdiam dedos para o frio. O medo era constante, um companheiro invisível que respirava junto em cada trincheira improvisada. Os primeiros confrontos foram caóticos. O barulho distante da artilharia quebrava o silêncio da floresta, seguido por momentos de uma quietude quase sobrenatural. Era nesse intervalo entre o estrondo e a espera que a guerra realmente acontecia. Os finlandeses aprenderam rápido que sobreviver significava desaparecer. Uniformes brancos, movimentos mínimos, disciplina absoluta. Um erro, um reflexo mal calculado e a neve se tingia de vermelho. Simo Häyhä encontrou ali um ambiente que, paradoxalmente, lhe era familiar. A floresta não o intimidava, ela o acolhia. Ele não carregava uma luneta no fuzil, preferindo a mira aberta para evitar reflexos que denunciassem sua posição. Compactava a neve à frente do cano para que o disparo não levantasse uma nuvem reveladora. Controlava a respiração até quase desaparecer. Não era bravata, era método. Cada detalhe importava, porque cada detalhe podia significar vida ou morte. Enquanto isso, do lado soviético, a frustração crescia. As perdas se acumulavam em proporções difíceis de esconder.
Soldados avançavam e caíam sem sequer ver o inimigo. A sensação de estar sendo observado, caçado por algo invisível, corroía o moral. Relatórios falavam de posições finlandesas fantasmagóricas, de tiros que vinham do nada. O inverno, que Moscou subestimara, tornava-se um adversário tão cruel quanto qualquer soldado armado. Nesse cenário de tensão crescente, algo começava a se formar, ainda sem nome, ainda sem lenda. Um padrão quase imperceptível de eficiência letal, de precisão silenciosa, que escapava às estatísticas oficiais, mas não à experiência de quem estava na linha de frente. Um homem, imóvel por horas, tornava-se parte da paisagem. Um disparo seco, quase educado, e mais um corpo caía na neve. Sem gritos, sem celebração, apenas o retorno ao silêncio. O alto comando finlandês sabia que cada dia de resistência era vital. Cada atraso imposto ao avanço soviético tinha peso político e estratégico. O mundo observava, avaliava, calculava. Para os defensores de Kolar, porém, o cálculo era mais simples e mais cruel. Segurar a linha hoje para talvez ainda estar vivo amanhã. A frase que começava a circular entre os soldados, Kolar que está, Kolar resiste, não era propaganda. Era uma promessa feita à custa de sangue e frio. Simo Häyhä não pensava em números, nem em recordes. Pensava no terreno, no vento, no próximo movimento do inimigo. Pensava nos companheiros nas trincheiras, na terra que deixara para trás, na ideia quase abstrata de que aquela floresta precisava ser mantida fora do alcance de um império. A guerra, para ele, não era um palco grandioso, era um trabalho silencioso, repetitivo, mentalmente exaustivo, em que qualquer deslize seria fatal. À medida que dezembro avançava, o inverno se tornava ainda mais implacável. As noites eram longas, o céu um manto pesado sobre homens exaustos. O conflito entrava numa fase de desgaste brutal em que a superioridade numérica soviética começava a perder sentido diante da geografia, do clima e da resistência humana. Algo estava prestes a mudar. Não nos mapas, não nos comunicados oficiais, mas na percepção íntima de quem vivia aquele inferno branco. No coração congelado da Carélia, enquanto o mundo ainda tentava entender como aquela pequena guerra poderia importar tanto, um fazendeiro finlandês ajustava a posição no gelo, fundia-se a neve e aguardava. O silêncio antes do próximo disparo não era apenas uma pausa. Era o prenúncio de uma história que, sem que ninguém ali soubesse, atravessaria décadas como uma das mais perturbadoras e fascinantes da Segunda Guerra Mundial. Janeiro de 1940 chegou sem misericórdia. O frio já não era apenas um elemento do ambiente, tornara-se uma arma. As florestas de Kolar rangiam sob o peso da neve congelada. Árvores estalavam durante a noite como tiros isolados e cada amanhecer parecia uma repetição cruel do dia anterior. Para os soldados soviéticos, avançar naquele cenário era como caminhar dentro de um pesadelo branco. Para os finlandeses, era a única casa que lhes restava. As ofensivas soviéticas se intensificaram. Moscou não podia aceitar a humilhação de estar empacada diante de um país tão pequeno. Novas unidades eram enviadas, novas ordens dadas, novos ataques planejados com mapas que ignoravam a realidade do terreno. As colunas avançavam novamente pelas estradas estreitas, ladeadas por florestas densas demais para manobras rápidas. O som dos motores quebrava o silêncio e, com ele, vinha a sensação incômoda de estar sendo observado. Era nesse ponto que a guerra mudava de natureza. Os primeiros sinais surgiram de forma dispersa. Um oficial que não retornava da inspeção. Um soldado que caía sem que ninguém identificasse de onde viera o disparo. Um grupo inteiro que avançava pela manhã e, ao entardecer, estava reduzido a corpos espalhados pela neve. Não havia explosões, não havia ataques frontais. Apenas tiros únicos, precisos, separados por longos intervalos de silêncio absoluto. No início, os comandantes soviéticos atribuíram as perdas a atiradores isolados, nada além de um incômodo tático. Mas à medida que os dias passavam, o padrão tornava-se impossível de ignorar. As baixas se acumulavam sempre nos mesmos setores, sempre em condições semelhantes, sempre sem que o inimigo fosse localizado. A floresta parecia lutar sozinha. Entre os finlandeses, o nome de Simo Häyhä começava a circular em murmúrios baixos, quase supersticiosos. Não como herói, ainda não, mas como algo diferente. Um homem que permanecia horas no mesmo ponto, imóvel, suportando temperaturas que congelariam os pulmões de outros.
Um homem que não falava muito, que simplesmente aparecia ao amanhecer, recebia ordens e desaparecia na linha de frente como se fosse engolido pela neve. Heiha operava com uma disciplina quase inumana. Vestia branco da cabeça aos pés, cobrindo até o rosto. Moldava a neve ao redor do corpo para criar um abrigo mínimo, imperceptível. Mantinha a boca cheia de neve para que o vapor da respiração não denunciasse sua posição. Cada detalhe era calculado, cada segundo controlado. A floresta não era um esconderijo, era uma extensão da própria arma. Enquanto isso, do outro lado, o medo começava a se infiltrar. Soldados soviéticos falavam em um fantasma branco. Não sabiam quantos eram, não sabiam onde estavam. Apenas sabiam que a qualquer momento alguém cairia. A tensão psicológica tornava-se tão letal quanto o frio. Homens caminhavam encolhidos, os olhos varrendo as árvores, os dedos rígidos no gatilho. O inimigo não estava à frente, estava em toda parte. As tentativas de resposta foram brutais e ineficazes. A artilharia pesada passou a bombardear áreas inteiras da floresta na esperança de eliminar atiradores invisíveis. O resultado era um desperdício colossal de munição e energia. A neve absorvia explosões, as árvores permaneciam de pé, e após o silêncio retornar, os tiros solitários recomeçavam, como se nada tivesse acontecido. Em Kola, cada dia de resistência tinha um custo humano imenso. Os finlandeses estavam em menor número mal equipados, frequentemente exaustos, mas algo jogava a favor deles: o tempo. Cada ataque soviético que falhava era mais um golpe na confiança do Exército Vermelho. Cada noite em que a linha se mantinha era uma vitória estratégica invisível, mas decisiva. Heiha não agia sozinho. Ele fazia parte de um sistema defensivo inteligente e flexível que explorava emboscadas, mobilidade em esquis e conhecimento íntimo do terreno. Ainda assim, havia algo singular em sua atuação. Não era apenas eficiência, era constância. Dia após dia, sob as mesmas condições extremas, os mesmos riscos, o mesmo silêncio mortal. Os registros da época indicam que, em poucos dias, o número de baixas soviéticas atribuídas a tiros de precisão naquela região começou a subir de forma alarmante. Não havia confirmação oficial imediata. Em guerra, números são armas políticas. Mas no campo de batalha, a percepção era clara. Avançar por Kola significava morrer sem sequer ver o rosto do inimigo. A pressão psicológica atingia níveis críticos. Relatos falam de soldados que disparavam contra sombras, de unidades inteiras paralisadas pelo medo de cruzar áreas abertas. Oficiais tentavam impor disciplina, ameaçavam punições, mas nem ordens nem slogans eram capazes de vencer o terror silencioso que se instalara na mente dos homens. A floresta parecia viva, hostil, cúmplice de algo que eles não conseguiam compreender. Enquanto isso, Heiha continuava seu ritual diário: escolher posição, esperar, observar, atirar, mudar de local, repetir. Não havia euforia, não havia celebração, apenas uma concentração absoluta, quase mecânica. Cada disparo era uma decisão irreversível, tomada com frieza e precisão. Ele sabia que, do outro lado da mira, havia um homem, talvez tão jovem quanto ele, talvez igualmente assustado, mas a guerra não oferecia espaço para hesitação. O alto comando soviético começava a perceber que algo estava profundamente errado. A campanha, que deveria ter sido rápida, transformava-se num sangramento contínuo. As perdas humanas eram politicamente sensíveis. Stalin exigia resultados, generais exigiam explicações. E no meio desse ciclo de pressão surgia um problema impossível de resolver com tanques ou números. Um inimigo que não podia ser localizado. Em janeiro, as temperaturas atingiram alguns dos níveis mais baixos registrados naquele inverno. Menos 40 graus. Armas metálicas grudavam na pele. Homens dormiam sentados para não congelar, corpos eram encontrados rígidos, preservados pelo frio. A guerra assumia um aspecto quase irreal, como se a própria natureza tivesse suspendido as regras normais da existência. E ainda assim, os tiros continuavam. Para os finlandeses, cada dia em que Kola resistia reforçava a convicção de que não estavam sozinhos, de que a estratégia funcionava, de que o gigante podia sangrar. Para os soviéticos, cada passo adiante era acompanhado da sensação de caminhar rumo a uma morte invisível. O equilíbrio psicológico da batalha começava a se inverter. Sem saber, naquele momento, o mundo estava testemunhando o nascimento de uma das figuras mais letais da história militar moderna. Não por propaganda,
não por discursos, mas por resultados frios e inegáveis. Um homem comum, armado apenas com paciência, conhecimento do terreno e uma disciplina implacável, começava a alterar o curso de uma campanha inteira. E à medida que o inverno avançava, uma pergunta silenciosa pairava sobre a floresta de Kola, sem resposta nos mapas soviéticos. Quantos homens ainda cairiam antes que alguém conseguisse deter aquilo que não podia ser visto? Fevereiro de 1940 não trouxe alívio, trouxe desespero. A guerra de inverno entrava em sua fase mais brutal e o fronte de Kola transformara-se num moedor humano onde números perdiam significado. Para Moscou, cada dia sem avanço era uma afronta direta à autoridade de Stalin. Para os soldados soviéticos na linha de frente, cada amanhecer era uma roleta russa silenciosa, girada contra a própria vontade. Foi nesse momento que a guerra deixou de ser apenas territorial e passou a ser psicológica. Relatórios internos do Exército Vermelho começaram a registrar algo inquietante. Unidades inteiras relatavam perdas constantes causadas por um único setor de tiro. Não havia combates prolongados. Não havia contato visual com o inimigo, apenas baixas diárias, regulares, metódicas. A contagem crescia em silêncio, como uma ferida que não parava de sangrar, e o pior, não havia como estancar. As ordens vindas de cima tornaram-se cada vez mais duras. Avançar, custasse o que custasse. Oficiais eram pressionados a romper as linhas finlandesas, mesmo quando sabiam que estavam enviando homens para um corredor da morte branco. A doutrina soviética apostava no volume, na insistência, na ideia de que números esmagariam resistência. Mas Kola desafiava essa lógica de forma cruel. Os soldados avançavam em grupos espalhados, tentando aprender com os erros anteriores. Ainda assim, bastava um movimento em falso, um passo em terreno aberto, um reflexo de metal, um sopro de vapor no ar gelado. O disparo vinha seco, preciso, quase respeitoso, um corpo caía. Os outros se jogavam no chão, o coração disparado, sem saber para onde apontar as armas. O silêncio retornava, e a marcha seguia, agora mais lenta, mais tensa, mais frágil. Entre os finlandeses, os números começaram a circular com cautela, não como propaganda, mas como constatação. Dias em que uma única posição defensiva registrava dezenas de baixas inimigas sem sofrer perdas diretas. Dias em que ataques inteiros eram interrompidos não por fogo intenso, mas pelo medo absoluto de continuar avançando. No centro desse fenômeno, o nome de Simo Häyhä tornava-se impossível de ignorar. Ele não sabia quantos homens havia atingido. Não mantinha registros pessoais, não comemorava, mas o comando finlandês começou a compilar dados, cruzando relatos, posições, horários. O resultado era perturbador até para quem estava do lado vencedor. Em cerca de 100 dias de combate naquele inverno específico, estimava-se que Häyhä tivesse neutralizado mais de 500 soldados soviéticos, a maioria com tiros únicos, fatais, disparados a distâncias curtas e médias em condições extremas. Mais de 500 homens, um número que desafiava qualquer lógica convencional de guerra. Para os soviéticos, a resposta foi tentar eliminar o problema a qualquer custo. Equipes de franco-atiradores passaram a ser destacadas especificamente para caçar o fantasma branco. A artilharia pesada passou a saturar áreas suspeitas assim que um tiro era ouvido. Árvores eram arrancadas do chão, a neve explodia em nuvens densas, o chão tremia. Mas quando a fumaça se dissipava, o silêncio voltava a reinar, e em algum ponto invisível, alguém ajustava novamente a mira. A caça tornara-se mútua. Häyhä sabia que agora era o alvo. Cada dia no campo aumentava as chances de ser localizado, cercado, eliminado. Ainda assim, ele mantinha a mesma rotina obsessiva. Mudava de posição com frequência. Escolhia locais improváveis. Usava o terreno de forma quase instintiva. Não havia improviso, apenas repetição disciplinada de um método que funcionava porque explorava as fraquezas humanas mais profundas. O medo, a impaciência, a previsibilidade. O impacto psicológico nas tropas soviéticas era devastador. Relatos posteriores falariam de homens que se recusavam a avançar em determinadas áreas, de oficiais que precisavam ameaçar com armas em punho para forçar movimentos. O inimigo invisível era mais paralisante do que qualquer metralhadora. Não havia como revidar, não havia honra no combate, apenas a sensação de estar sendo observado, medido, escolhido. Enquanto isso, o inverno cobrava seu preço de ambos os lados.
Corpos congelados permaneciam onde caíam, impossíveis de remover imediatamente. A paisagem tornava-se um cemitério silencioso, marcado por silhuetas imóveis cobertas de neve. A guerra parecia suspensa num estado quase antinatural, onde vida e morte coexistiam lado a lado, congeladas no tempo. Para o alto comando soviético, a situação era politicamente explosiva. A propaganda interna falava em avanços e heroísmo, mas a realidade era uma campanha que drenava recursos, moral e vidas em ritmo alarmante. Stalin exigia resultados rápidos antes que a imagem de invencibilidade do Exército Vermelho fosse irremediavelmente manchada. Pressionados, os generais optaram por intensificar ataques em massa, apostando que a saturação acabaria por esmagar a resistência finlandesa e, com ela, o atirador invisível. Mas essa decisão apenas aumentou a carnificina. Cada novo ataque colocava mais homens sob a mira de alguém que não precisava se mover, apenas esperar. O paradoxo era cruel. Quanto mais soldados avançavam, mais alvos surgiam. A floresta não se tornava mais segura com a presença de milhares de homens. Tornava-se mais letal. Entre os finlandeses, começava a surgir uma consciência incômoda. O impacto estratégico de Reiha era inegável, mas também havia um peso humano difícil de ignorar. Sabiam que, do outro lado, havia jovens arrancados de suas casas, enviados para morrer em uma guerra mal planejada. A admiração pela eficiência se misturava ao silêncio pesado de quem entende o custo real de cada disparo. Ainda assim, não havia alternativa. A sobrevivência do país estava em jogo. Em fevereiro, a pressão atingiu um ponto crítico. Os soviéticos ajustaram táticas, mudaram rotas, intensificaram o uso de artilharia e começaram a aproximar-se perigosamente das posições onde Reiha operava. O cerco psicológico se fechava. Cada dia era um risco maior, cada missão poderia ser a última. A contagem continuava a subir, mas o tempo começava a trabalhar contra o homem invisível. No coração da floresta congelada de Kola, onde mais de 500 homens já haviam caído sem jamais ver o rosto do inimigo, a guerra aproximava-se de um ponto de ruptura. A pergunta já não era quantos ainda morreriam. A pergunta agora era outra, muito mais urgente. Quanto tempo mais aquele fazendeiro conseguiria desafiar um exército inteiro antes que a guerra finalmente cobrasse o seu preço? Março de 1940 começou com um presságio sombrio. O inverno ainda dominava a Carélia, mas algo havia mudado no ar. Não era o clima, era a urgência. A União Soviética, pressionada politicamente e humilhada estrategicamente, decidiu encerrar a guerra de inverno a qualquer custo. Ordens diretas de Moscou exigiam um rompimento imediato das linhas finlandesas. Não importava o preço, não importava o número de mortos. O impasse precisava acabar. Em Kola, isso significava uma coisa: fogo incessante. A artilharia soviética passou a operar em um nível jamais visto naquele setor. Bombardeios contínuos transformaram áreas inteiras da floresta em paisagens mutiladas. Árvores partidas ao meio, crateras abertas no gelo, neve misturada com terra e sangue. O silêncio, que até então fora o maior aliado dos finlandeses, tornou-se raro. Cada explosão era um aviso claro de que o tempo do invisível estava se esgotando. Simo Reiha sentia isso. Não como medo explícito, mas como uma pressão constante, um peso nos sentidos. O inimigo aprendera, movia-se de forma diferente, bombardeava antes de avançar, disparava contra qualquer irregularidade no terreno. Franco-atiradores soviéticos, agora mais experientes, dedicavam-se exclusivamente a encontrar o homem que vinha atrasando uma campanha inteira. A caça havia se tornado pessoal. Ainda assim, Reiha continuava. Ajustava posições com cuidado extremo. Permanecia imóvel por horas, às vezes por um dia inteiro. O frio já não era apenas um obstáculo físico. Era um inimigo interno infiltrando-se nos músculos, entorpecendo os dedos, tornando cada movimento um esforço consciente. Mesmo assim, ele permanecia, porque sabia que se recuasse, outros morreriam em seu lugar. Na manhã de 6 de março de 1940, o céu estava pálido, quase sem cor. A luz difusa dificultava a percepção de profundidade, um detalhe perigoso para qualquer atirador. Reiha posicionou-se como de costume, enterrando-se na neve, ajustando o fuzil, controlando a respiração. À frente, o setor parecia calmo demais. Um silêncio estranho, artificial, como o intervalo antes de uma tempestade. Ele não sabia que naquele mesmo dia, uma unidade soviética recebera ordens específicas.
localizar e eliminar o atirador responsável pelas perdas contínuas naquele trecho da frente. Entre os homens destacados estava um soldado armado com munição explosiva projetada para causar danos devastadores mesmo com um único impacto. Não era um tiro comum, era uma tentativa desesperada de acabar com uma lenda. O disparo veio sem aviso. Um impacto violento atingiu o rosto de Heiha com força esmagadora. A explosão arrancou parte de sua mandíbula, lançou-o para trás, preencheu sua boca com sangue, ossos e neve. A dor foi instantânea e absoluta, um clarão branco que quase apagou a consciência. Por um momento, o mundo deixou de existir. Companheiros finlandeses encontraram-no horas depois, inconsciente. O rosto irreconhecível, o corpo parcialmente coberto de gelo. Muitos acreditaram que estivesse morto. Não teria sido surpresa. Poucos homens sobreviveriam a um ferimento daquele tipo, ainda mais sob temperaturas extremas, longe de atendimento médico imediato. Mas Simo Heiha não morreu. Ele foi evacuado às pressas, transportado em condições precárias para um hospital de campanha. Passou dias entre a vida e a morte, respirando com dificuldade, o rosto desfigurado, o corpo lutando contra infecções e o choque. Médicos não tinham certeza se ele sobreviveria à noite seguinte. O homem que passara meses controlando cada respiração agora dependia de máquinas improvisadas e da pura resistência física. Enquanto isso, no campo de batalha, algo curioso acontecia. Os tiros solitários cessaram. Para os soviéticos, a ausência repentina daquele fogo preciso foi sentida quase de imediato. Avanços tornaram-se menos hesitantes. Unidades passaram a se mover com mais confiança. A floresta parecia, pela primeira vez em meses, apenas uma floresta. O fantasma havia desaparecido. Ainda assim, o dano já estava feito. O atraso imposto pela resistência finlandesa, somado às perdas humanas colossais, forçou Moscou a reconsiderar seus objetivos. Poucos dias depois, em 13 de março de 1940, a Guerra de Inverno chegava oficialmente ao fim com a assinatura do Tratado de Moscou. A Finlândia cedeu territórios importantes, mas manteve sua independência. Contra todas as previsões iniciais, o pequeno país resistira ao gigante. Não vencera militarmente, mas sobrevivera politicamente. E isso, diante da União Soviética de Stalin, era uma vitória significativa. No hospital, Heiha despertou da inconsciência no mesmo dia em que o cessar-fogo entrou em vigor. Ele não soube imediatamente que a guerra havia acabado. Não soube que se tornara uma lenda viva. Não soube que seu nome já circulava entre oficiais, historiadores e soldados como sinônimo de algo quase impossível. Ele apenas acordou, confuso, em dor, incapaz de falar, com o rosto coberto de curativos. O mundo que conhecia havia mudado e ele também. A recuperação foi longa e brutal. Cirurgias sucessivas tentaram reconstruir o que fora destruído. O espelho tornou-se um choque constante. O homem que sobrevivera ao inverno mais cruel da guerra agora enfrentava outra batalha. Aceitar o próprio reflexo. Nunca mais voltaria ao fronte. Nunca mais pisaria na floresta com um fuzil nas mãos. A guerra terminara para ele de forma definitiva e irreversível. E ainda assim, sua história estava apenas começando. Oficialmente, Simo Heiha foi creditado com 505 mortes confirmadas por tiros de precisão, além de dezenas atribuídas ao uso de submetralhadoras em combates defensivos. Esses números, compilados por seus próprios superiores, tornaram-no o franco-atirador mais letal da história moderna. Mas reduzir seu impacto a estatísticas seria um erro profundo. O verdadeiro efeito de sua atuação foi psicológico, estratégico, simbólico. Ele provou que um indivíduo, operando com conhecimento, disciplina e paciência, podia desafiar um exército inteiro, que a guerra não era vencida apenas por tanques inúmeros, mas também por homens que entendiam o terreno, o tempo e a mente humana. Que o medo podia ser uma arma tão poderosa quanto qualquer explosivo. Para os soviéticos que sobreviveram a Kolar, o inverno de 1939-1940 deixou marcas que nunca desapareceriam. Muitos carregaram para o resto da vida a lembrança daquela floresta silenciosa, daquele inimigo invisível, daquela sensação constante de estar sendo observado. A vitória política de Moscou não apagou o trauma humano. Para a Finlândia, a resistência tornou-se parte da identidade nacional. Kolar passou à história como símbolo de coragem desesperada.
E no centro dessa narrativa, um homem simples, avesso a discursos, retornava lentamente à vida civil, sem buscar reconhecimento, sem explorar a própria fama. O fantasma branco havia sido alcançado por uma bala, mas o impacto de sua existência atravessaria décadas. Porque às vezes a guerra não é decidida no momento em que um homem cai, é decidida muito antes. No silêncio, na espera e na decisão fria de não recuar, mesmo quando tudo indica que a derrota é inevitável. O silêncio que se seguiu à Guerra de Inverno não foi de alívio. Foi um silêncio pesado, denso, carregado de memórias que nenhum tratado poderia apagar. Quando os canhões calaram em março de 1940, a Finlândia respirou, mas não esqueceu. O país permanecia de pé, mutilado territorialmente, mas intacto em algo que Moscou jamais conseguiu tomar: a vontade de existir. E, escondida por trás dessa sobrevivência improvável, estava a história de um homem que retornava à vida civil, carregando no rosto as marcas de uma guerra que jamais o abandonaria. Simo Häyhä deixou o hospital meses depois, irreconhecível para quem o conhecera antes. A mandíbula reconstruída, o rosto assimétrico, a fala comprometida. Cada cicatriz era uma lembrança permanente daquele inverno interminável. Ainda assim, ele não reclamou. Não escreveu memórias inflamadas. Não concedeu entrevistas espetaculares. Quando perguntado sobre a guerra, respondia pouco. Dizia apenas que fizera o que precisava ser feito. Enquanto isso, o mundo começava a entender o que realmente havia acontecido. Historiadores militares passaram a analisar a Guerra de Inverno com atenção crescente. O conflito curto, mas devastador, expôs falhas profundas na doutrina soviética. Excesso de confiança, desprezo pelo terreno, subestimação do inimigo. Colar tornava-se estudo obrigatório. E, inevitavelmente, o nome de Häyhä surgia como um ponto fora da curva. Um exemplo extremo de como o fator humano podia desequilibrar guerras inteiras. Não se tratava apenas de números. 505 mortos confirmados eram estatística chocante, mas fria. O verdadeiro impacto estava no tempo que ele comprou. Cada dia de atraso imposto ao Exército Vermelho permitiu à Finlândia reorganizar defesas, negociar apoio diplomático, construir uma narrativa internacional de resistência legítima. Sem Colar, sem aquela linha mantida contra todas as probabilidades, a história poderia ter terminado de forma muito diferente. Do lado soviético, a guerra deixou lições amargas. As perdas humanas foram tão grandes que Moscou jamais conseguiu escondê-las completamente. Oficiais foram punidos. Estratégias foram revistas às pressas. O Exército Vermelho saiu vitorioso no papel, mas profundamente ferido na moral. Não por acaso, quando a Alemanha invadiu a União Soviética em 1941, Stalin ainda carregava o trauma daquele pequeno país que ousara resistir. Para os soldados que sobreviveram à floresta de Kola, o inverno nunca terminou de verdade. Muitos relataram, anos depois, sonhos recorrentes com o silêncio, com a neve, com a sensação de que algo os observava entre as árvores. A guerra moderna, com seus tanques e aviões, havia sido derrotada por algo primitivo e perturbador: paciência absoluta e conhecimento do ambiente. A lembrança disso não se apagava. Häyhä voltou para sua fazenda. Criou cães. Caçou. Viveu como vivera antes da guerra, tanto quanto seu corpo permitia. Recusou-se a transformar-se em símbolo político. Quando perguntado, décadas depois, sobre como conseguira fazer o que fez, respondeu com simplicidade quase desconcertante: treinei muito. Não falou em ódio, não falou em prazer, apenas em preparo. Essa resposta curta e seca dizia mais sobre a guerra do que muitos livros. Porque o que Häyhä representou não foi um desejo de matar, mas a consequência extrema de uma guerra mal calculada. Ele não surgiu do nada. Foi criado por decisões tomadas em gabinetes distantes, por líderes que viam mapas, não pessoas. Cada disparo que ele efetuou era, em última instância, um reflexo dessas decisões. A bala que atingiu seu rosto foi apenas o retorno inevitável da violência concentrada. Com o passar dos anos, a figura do fantasma branco ganhou contornos quase míticos. Livros, documentários, estudos acadêmicos. Para alguns, ele era um herói nacional. Para outros, um símbolo desconfortável da eficiência letal humana. Para a maioria, uma pergunta sem resposta clara: até onde um indivíduo pode ir quando a sobrevivência coletiva está em jogo? A Segunda Guerra Mundial engoliria o planeta pouco depois.
Milhões morreriam em campos, cidades, trincheiras e céus em chamas. Frente a essa escala industrial de destruição, a história de Kola poderia parecer pequena. Mas é justamente por isso que ela permanece tão perturbadora. Porque mostra que, mesmo em guerras de massas, indivíduos ainda importam. Que escolhas pessoais, silenciosas, feitas longe dos holofotes, podem alterar destinos nacionais. Simo Häyhä viveu até 2002, 96 anos. Tempo suficiente para ver o mundo mudar inúmeras vezes. Tempo suficiente para que armas se tornassem mais precisas, guerras mais distantes e a memória da Guerra de Inverno se transformasse em história. Quando morreu, não houve fanfarra internacional. Houve respeito silencioso, como convinha a alguém cuja maior arma sempre fora o silêncio. Seu legado, porém, permanece vivo em manuais militares, em estudos sobre guerra assimétrica, em debates sobre ética e sobrevivência. Ele não é lembrado apenas como o franco-atirador mais letal da história, mas como a prova incômoda de que tecnologia e números não garantem vitória, que o terreno, o clima e a mente humana podem ser decisivos, que subestimar um adversário é muitas vezes o primeiro passo rumo ao desastre. A floresta de Kola ainda existe. As árvores cresceram onde crateras foram abertas. A neve continua a cair todo inverno, cobrindo o chão como se nada tivesse acontecido. Mas sob essa camada branca, repousa uma história que o tempo não conseguiu apagar. Uma história de decisões desesperadas, de resistência improvável e de um homem comum colocado em circunstâncias extraordinárias. No fim, o truque maluco de um fazendeiro não foi um golpe de sorte, nem um ato de loucura isolada. Foi a aplicação extrema de conhecimento, disciplina e adaptação em um cenário onde errar significava morrer. Foi a demonstração de que na guerra, o invisível pode ser mais poderoso do que o ostensivo, que o silêncio pode matar mais do que o barulho. E talvez seja essa a revelação mais inquietante de todas. Porque, enquanto houver conflitos decididos por homens distantes de suas consequências, sempre existirá o risco de que outro inverno, outra floresta, outro indivíduo silencioso surja para lembrar ao mundo que a guerra, por mais planejada que seja, jamais está totalmente sob controle.